tarde. A Comissão Mista de Orçamento dará início, nesse momento, à audiência pública para a prestação de contas do Poder Executivo Municipal referente ao primeiro quadrimestre de 2014, de acordo com o que determina o parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Quero agora também justificar a ausência do presidente da comissão, o vereador Lohan Gomes da Silveira, que já devido a um compromisso pré-agendado na cidade do Rio de Janeiro, não pôde estar conosco hoje presidindo a audiência pública, e também porque nós recebemos, a comissão ela recebeu a comunicação da audiência pública na quarta-feira, dia 28 de maio. Então, o vereador já tinha um compromisso pré-agendado, mas também a comissão não poderia se furtar em deixar de fazer a audiência, visto que nós temos, pela lei de responsabilidade, compromisso, a Prefeitura tem um compromisso de prestar contas até os últimos dias do mês de maio. Então, já convidando para compor a mesa, já se faz presente um dos membros da Comissão Mista de Orçamento, que é o vereador Jefferson. Eu que presido, nesse momento, a comissão, a audiência pública pela Comissão Mista de Orçamento, e os demais que também foram convidados. Então, eu quero também, o vereador Lohan passou às minhas mãos os ofícios que foram encaminhados no dia 28 de maio para os gabinetes dos vereadores, para se fazerem assim presentes nessa audiência. Então, os ofícios estão aqui em posse. E convidar, já estão conosco em plenário também, o senhor Jurandir, que é o controlador do município, e a senhora Daniele, que também é técnica da Controladoria Geral do Poder Executivo Municipal. Também quero, neste momento, registrar as presenças, né, do senhor Thomas Weber, que está aqui conosco, também do senhor Rui Borba, que acabou de chegar, e também do nosso amigo, né, Luiz Carlos. Então, essa audiência pública se faz necessária para que seja cumprido o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para a demonstração e a avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre, conforme dispõe. Parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, nesse momento, nós vamos estar lendo o relatório da audiência pública. Controladoria Geral, Armação dos Búzios, 30 de maio de 2014, audiência pública, primeiro quadrimestre de 2014. Em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, com o parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, apresentamos o presente relatório de avaliação da gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2014. 1. Da Receita. A receita arrecadada até o primeiro quadrimestre de 2014 importou em R$ 98.040.477,30, sendo esta proveniente de receitas correntes. Para avaliar o comportamento da receita nesse primeiro quadrimestre de 2014, foi realizado um comparativo entre a receita estimada e a receita efetivamente arrecadada nesse mesmo período. Para melhor evidenciação, apresentamos o quadro comparativo a seguir. Comparativo da receita prevista com a arrecadada. Primeiro quadrimestre de 2014, receitas tributária, orçado R$ 9.081.722,16, realizado R$ 14.556.054,80. Contribuições, o orçado
R$ 2.433.141,30, o realizado R$ 1.800.098,50. Patrimonial, R$ 472.258,60, o realizado R$ 539.557,60. Serviços, R$ 229.275,53 e o realizado R$ 599.270,40. Transferências, R$ 46.274.791,73, o realizado R$ 47.587.001,20. Outras correntes, R$ 2.120.349,43, o realizado R$ 7.054.554,30. Total, no primeiro quadrimestre de 2014, do orçado, R$ 60.621.538,75 e o realizado R$ 72.136.536,80. Da análise do quadro apresentado anteriormente, verifica-se que a receita corrente estimada para o período se portou acima da estimativa prevista. Não houve arrecadação de receita de capital no período. 2. Da despesa. Itens de despesa. Pessoal e encargos sociais empenhadas R$ 65.994.972,80, liquidadas R$ 28.730.877,30. Juros e encargos da dívida R$ 107.712,60, liquidadas R$ 35.205,60. Outras despesas correntes empenhadas R$ 43.432.439,80, liquidadas R$ 15.933.868,30. Investimentos R$ 3.082.863,10, liquidadas R$ 101.903,10. Inversões financeiras não há. Amortização da dívida empenhada R$ 802.228,10, liquidada R$ 297.757,40. Total empenhado R$ 113.420.276,40, liquidada R$ 45.099.621,70. O montante da despesa empenhada importou em R$ 113.420.276,40 e as despesas liquidadas no mesmo período importou em R$ 45.099.621,70, perfazendo uma economia de R$ 68.320.654,70. Esta diminuição verificada em relação às despesas previstas para o primeiro quadrimestre de 2014 assegurou o equilíbrio da execução financeira. Vale destacar que os valores apresentados nessa audiência pública se referem a valores liquidados, uma vez que o sistema do Tribunal de Contas, o SIGFIS, se utiliza das despesas liquidadas para extrair os índices de gestão. Portanto, cabe esclarecer que existem valores empenhados até o final do exercício que não estão contemplados, apesar de já estarem comprometidos, os quais serão demonstrados à medida em que estes forem sendo liquidados. 3. Dos limites constitucionais, gasto com pessoal 3.1. Percentual com gasto com pessoal do Poder Executivo nos últimos 12 meses apresentado no primeiro quadrimestre de 2014 foi de 53,89% da receita corrente líquida apurada, o qual se encontra acima do limite prudencial, que é de 51,3%, conforme informações do setor de contabilidade, que será demonstrado em anexo 1
do RGF do primeiro quadrimestre de 2014, que será publicado. Alertamos que o município deverá adotar medidas para eliminar o excesso verificado de 2,59% da RCL, a fim de que o índice de gasto com pessoal retorne ao limite prudencial. 3,2% gasto com saúde. O percentual de gasto com saúde apurado no primeiro quadrimestre de 2014 importou em 14,16%, considerando apenas os gastos realizados na função 10, saúde, com recursos provenientes de impostos diretamente arrecadados e transferências correntes. Da análise do índice, pode-se verificar que o município ficou um pouco abaixo do limite constitucional exigido, que é de 15%, estabelecido pela Emenda Constitucional número 29/2000, considerando apenas os valores liquidados nesse período. 3,3%, gasto com ensino. O percentual de gasto com ensino, apurado no primeiro quadrimestre de 2014, importou em 17,78%, considerando apenas os valores empenhados líquidos provenientes de impostos em despesas do ensino fundamental e infantil. Da análise do índice apurado, verifica-se que o percentual de gasto com ensino apurado nesse primeiro quadrimestre de 2013 está um pouco abaixo do limite constitucional exigido, que é de 25%, conforme caput do artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Vale ressaltar que o percentual apurado na área da saúde e educação em períodos intermediários, primeiro e segundo quadrimestres, se refere aos valores liquidados e, ao final do exercício, terceiro quadrimestre, o percentual apurado considera os valores empenhados. Desta forma, o déficit de aplicação hora verificado tenderá a ser eliminado na medida em que os valores empenhados forem sendo liquidados no decorrer do exercício, o que se dará completamente até o último quadrimestre. Então, Jurandir Lemos Filho, controlador-geral, Daniele Prudente, gestora de controle interno. Então, feita a leitura do relatório do primeiro quadrimestre de 2014, eu quero, nesse momento, franquear a palavra ao vereador Jefferson. Também quero franquear e deixar o espaço aberto para assistência, para formular algum tipo de pergunta. Eu peço à assessora Cristiane, até para que se coloque em prontidão para atender a assistência com alguma pergunta, para ser encaminhada à mesa. E eu gostaria de, nesse momento, também aproveitar para fazer aqui, Jurandir, uma consideração, porque o relatório ele fala realmente do limite legal que a lei diz, que é de 54%, e que o Poder Executivo ele atingiu aí no primeiro quadrimestre de 2014 53,89% da receita corrente. Então, está dentro do limite legal, que foi algo que nós vimos aí na prestação de contas do terceiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, a gente viu que estava com 56,08%, e já no terceiro quadrimestre, esse limite estava em 55%, eu não me lembro a vírgula após o 55%, mas estava em 55%. Então, o primeiro quadrimestre aqui atingiu, correto, de 2014, em 53,89%. E eu tinha também visto aqui, acho que retornando uma página antes, que fala da despesa. É só para título de esclarecimento, que na despesa diz aqui que o montante da despesa empenhada importou em R$ 113.420.276 e as liquidadas no mesmo período em 45 milhões. Então, fez uma economia de 68.320.000, mas essa diminuição é com relação
ao que ainda não foi liquidado, é isso? Então, por isso que ainda acontece esse equilíbrio. E eu também pude ver aqui que houve um incremento. Uma das nossas preocupações, e a gente, alguns vereadores, é uma pena que a gente, enfim, não tenha os demais vereadores, e também para esclarecer a assistência para os internautas que estão conosco, o presidente da comissão, vereador Lohan, mais uma vez, para quem não estava aqui no início da audiência, em que ele não pôde estar, tinha uma agenda pré-agendada, tinha uma agenda já, enfim, para acontecer, e a Câmara recebeu o ofício pedindo para que a audiência estivesse sendo agendada para hoje. Então, chegou o ofício no dia 28 de maio, eu mesma, no meu gabinete, recebi também o comunicado no dia 28 de maio. Então, alguns vereadores, por também ter algum compromisso, não puderam estar aqui conosco. Mas uma das coisas que chamou a atenção, e eu pude ver isso em alguns questionamentos até dos colegas, era com relação à perda, né, de arrecadação. Então, nós, no segundo, na avaliação, na prestação de contas do segundo quadrimestre, a gente tinha visto que, com relação principalmente às receitas tributárias, havia caído em 14%. Então, eu estou vendo aqui, nesse comparativo de receita prevista e arrecadada, é uma pena também que a gente não tenha hoje algum representante da Fazenda, que seria o mais pertinente até para me dirigir com relação a essa afirmação, né? Mas poderia até nos dizer quais os fatores que levaram ao aumento aí nessa arrecadação. Então, na tributária, por exemplo, de 9.081.000 saltou para 14.556.000. Então, realmente isso é uma coisa que talvez até seja pela questão dos impostos de início de ano, do IPTU, que precisa ser arrecadado. Então, talvez seja até por isso. Vou ver se eu entendo aqui, Rui, sua letra. Eu acho, Cristiane, que eu vou pedir até para você passar o microfone ao senhor Rui Borba, porque posso correr o risco aqui. Fica melhor, Rui. O senhor pode falar. Oi. Pode usar o microfone para se dirigir. Hã? Não precisa digitalizar. Pode fazer a pergunta por microfone mesmo. Bom, a primeira pergunta, vereadora presidente, até uma que eu conversei aqui com o colega Luiz Carlos, é sobre qual orçamento nós estamos tratando, o que foi aprovado pela Câmara ou o que foi publicado no Diário Oficial? Essa é uma questão muito importante. Qual orçamento? Depois eu tenho aqui um seriado de perguntas também. Rui Borba, assistência, né, e até os membros aqui da Controladoria. Ontem foi muito interessante isso, porque a gente teve, né, uma manifestação na Câmara e o presidente da comissão mista, que é justamente o vereador Lohan, ele pôde responder essa pergunta aqui. Então, o vereador, ele diz, né, pela comissão mista de orçamento, que já, quando da publicação do orçamento pelo Executivo, ele encaminhou um ofício, se eu não me engano, acho que já dia 29 de março, pedindo um ofício encaminhado ao gabinete do presidente, pedindo para que o presidente, então, estivesse encaminhando esse ofício. Ele fez o ofício também ao Executivo, pedindo alguma resposta. Ele esclareceu aqui que o Executivo ficou de dar um retorno para ele, mas esse retorno também não aconteceu, ao que esse documento foi encaminhado para interpelação ao Ministério Público. Então, hoje está assim, a comissão ela aguarda um retorno com relação a isso, até para ela ter mais segurança e estar mais embasada com relação ao orçamento. Fica difícil porque é como se a gente estivesse caminhando numa sala escura, né? Porque a gente não sabe quais são os parâmetros de receita, de despesa que estão em vigor, né? A gente está caminhando mas eu vou prosseguir nas perguntas, então.
A resposta é essa que a senhora me deu, né? Eu cheguei aqui 2 ou 3 minutos atrasados, eu não sei se consta do relatório, que depois eu até gostaria de ter acesso a uma cópia deles. Quais são as prospecções que o governo faz com relação ao comportamento das futuras receitas? Que prospecções ele tem? Se ele já tem alguma ideia de como elas vão se comportar. Se eu posso passar aos técnicos, né, ao Jurandir controlador, para responder essa pergunta. Não, na verdade é até aquilo que Vossa Excelência falou, que seria a parte da Secretaria de Fazenda, que infelizmente não pôde comparecer. Bom, a gente continua então no quarto escuro. Lamento porque algumas questões que eu faria têm relação com essa questão das prospecções, com relação à receita. Eu gostaria de saber o seguinte, tendo em vista que o prefeito não quis chamar os concursados, tendo em vista os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito às despesas de pessoal, quer dizer, ele não fez esses chamados em função disso, e agora vejo que esses limites foram rompidos. Quais são as medidas que o governo vai tomar para se reenquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito à despesa de pessoal? Bom, senhor Rui, aí realmente é aquilo que o senhor Jurandir, controlador, ele colocou. Eu estive hoje cedo na prefeitura, até porque, repito, o vereador pediu para que eu presidisse, o vereador Lohan pediu para que eu presidisse, e conversei com o secretário de Fazenda para que ele pudesse se fazer presente ou enviar um representante da Secretaria de Fazenda que pudesse justamente estar nos respondendo acerca dessas questões. Infelizmente, nós não recebemos aqui, não temos nenhum representante, que seria a pessoa mais indicada, né? Ou o secretário ou o representante para responder essas indagações que são do Executivo. Eu fico constrangido ainda, me sentindo no quarto escuro, que eu agora começo a me preocupar, porque eu estou vendo que a controladoria se resumiu a um guarda-livros, quer dizer, ele recebe a informação, guarda no livro, e como se fosse deixar o trabalho para algum arqueólogo no futuro fazer as análises e alguma derivação no sentido de futuro. Outra pergunta que eu tenho para fazer também é quais as razões que o município teve para não atingir aqueles índices mínimos constitucionais para a educação e para a saúde. Também quero, nesse momento, passar ou para a Daniele ou para o senhor Jurandir. Aliás, essas perguntas, presidente, eu fiz junto com o Luiz Carlos. Eu estou até tomando cola dele aqui, tá? Bem, na verdade, é aquilo que a gente já até deixou claro aqui ao final do relatório. Se tratam, na verdade, a gente faz a apuração em cima dos valores que já estão liquidados. Não quer dizer que não tenha, tem valores empenhados que até o final do exercício ainda serão executados. Até o quarto mês, o que foi liquidado está nesse percentual. Porém, para a gente ter uma segurança maior, seria até o final do exercício, onde seria visto todas as despesas que estão empenhadas e foram liquidadas. Deu para responder? Ele respondeu, mas não esclareceu, né? Porque como a gente não tem um cenário mais à frente, fica difícil, é uma opinião dele, quer dizer, ele acredita, e a gente fica, na verdade, assentado na fé dele, que esses índices alcancem, está dando microfone, alcancem o sistema, né? Quer dizer, a gente fica na base da fé, né? Restando a esperança da gente para que isso venha a se realizar, né? Só para também contribuir um pouco, quando eu tenho participado de relatórios ao longo dos anos que aqui estou, sempre que acontece o primeiro quadrimestre, a gente tem 15%. 15% é ao longo do exercício todo. Então, chegou no final de 2014, tem que ter o mínimo.
que é os 15%, assim como tem que ter o mínimo, que é 25% para a educação. Mas não necessariamente, não é assim que acontece, que já no primeiro quadrimestre essa conta fecha, porque ela não vai fechar. Ela vai fechar no final do exercício. Então, no final do exercício, tem que bater esse percentual. Posso fazer um adendo? É que o orçamento que foi aprovado aqui destacou para o setor de educação e saúde valores bem acima dos índices constitucionais. Então, é estranho que no quadrimestre primeiro se tenha ficado aquém desses índices, quando o orçamento já tinha estabelecido dilatado esse índice para um valor bem maior do que o estabelecido. Boa tarde a todos, vereadora Joyce, vereador Jefferson, Daniele e Jurandir, boa noite aos internautas. Desculpa de eu não ter, sou muito mal educado mesmo, mas é que... Está perdoado. Eu sou Luiz Carlos Palência, eu sou diretor da SFAB, e a pergunta é o seguinte: quais foram as medidas tomadas pelo Executivo para diminuir a folha de pessoal, considerando a outra prestação de conta? Considerando que muitos dos concursados estão sendo empossados através de mandado de segurança. Bem, a medida está sendo, em várias secretarias, feito dispensas, e com relação a essas medidas, a Procuradoria-Geral está tentando fazer, né, a contestação, até com base no próprio relatório, para tentar contestar, né, essas medidas cautelares aí, que está em juízo. Né? Porque em juízo a gente tem que cumprir, mas a gente, na verdade, está aguardando, né, a defesa da Procuradoria-Geral e tomando medidas no sentido de, em outras áreas, tentar diminuir a questão do gasto com pessoal. No caso, se está havendo uma diminuição, por que nós não temos visto no boletim oficial a publicação da exoneração ou término de contrato dos contratados? Bem, como é que eu te digo? A Controladoria já expediu os ofícios, né, aos setores, né, gabinete, administração, para que sejam tomadas essas medidas. Agora, não sei te explicar o que a Secretaria de Administração, como ela está conduzindo esse feito. Bom. Eu só gostaria de fazer uma última pergunta. Em relação à publicidade dessa prestação de conta. E, até o que parece, é por iniciativa do governo, do Poder Executivo, anunciar a audiência pública. E muitas pessoas só ficaram sabendo hoje pela manhã, por volta de 11 horas ou meio-dia. E o meu caso, o caso de Rui e muitos outros. E, com isso, muitos, né, que gostariam de estar aqui não estão podendo. E eu só gostaria de saber por que não houve ampla divulgação. Teria o presidente levado na sua mala para o Rio de Janeiro essa convocação, presidente? Eu acredito que não, senhor Rui. Eu até tentei explicar aqui no início, porque nós realmente, e conversávamos isso na última prestação de contas, não só quanto à cobrança dos profissionais, enfim, dos técnicos da prefeitura, tanto Fazenda quanto Secretaria de Administração, porque surgem essas dúvidas e a gente quer saná-las aqui. Mas nós recebemos, a Câmara recebeu o ofício solicitando o plenário da Câmara Municipal para a realização da audiência no dia 28, quer dizer, nós não tivemos prazo realmente para dar essa ampla divulgação, contudo, a Câmara ou a comissão não poderia negar-se a fazer audiência, porque há realmente, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, a legalidade do ato da prestação de contas até o final do mês. Então, hoje, por ser dia 30,
teria-se que prestar. Então, a intenção da presidência, do presidente da comissão, foi justamente com relação a isso. Mas, o senhor Jurandir quer falar alguma coisa? Não, Vossa Excelência está coberta de razão. Só gostaria até de esclarecer que já é uma determinação legal, né? Sempre nos finais dos meses de fevereiro, maio e setembro, vai acontecer. Gostariam de fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? O senhor Jurandir Daniele fazer alguma consideração final, ou até mesmo o senhor Rui Borba querendo fazer uma consideração final, também Luiz Carlos, não? Vereador Jefferson? Bom, então, eu, na minha consideração final, é só para ratificar mais uma vez, né, que o governo precisa agir de forma diferente da que tem agido com relação à prestação de contas. A ampla divulgação, a questão do tempo para a população se fazer presente, né, das entidades civis se fazerem presentes e assim entenderem e saberem, porque muitos acabam não indo para o BO para ver depois a publicação, né, no BO dessas contas, que às vezes muitas pessoas não entendem, e também a questão dos técnicos, para a gente ter uma audiência em que a gente consiga ter todas as respostas, pelo menos aquelas inquietações e aquelas indagações que nós temos. Então, é mais uma vez, né, para falar sobre isso, ratificar. E, se assim não tem mais ninguém que queira usar da palavra, eu, nessa hora, então, encerro essa audiência em nome de Deus. Está encerrada a audiência pública.